Boa noite a todas e a todos. Então, estamos abrindo mais um seminário aberto do Instituto Langage. Hoje é a nossa terceira quinta-feira do mês e o nosso formato é sempre uma fala inicial de um convidado que vai aí fazer uma fala disparadora em torno de uns 30 minutos, seguido então de uma conversa entre todos nós, que pode ser via chat, via microfone. Nós pedimos que todos aqueles que possam ter a possibilidade de abrir a câmera, abram, assim a gente consegue se ver um pouco, fica mais convivial, e o microfone fica fechado durante a fala do nosso convidado, que hoje é o Lincoln, e eu vou passar a palavra à Catarina, que vai apresentá-lo. Muito obrigada a vocês. Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um seminário organizado pelo Instituto Langage. Esse seminário acontece na terceira quinta-feira do mês e tem a proposta de um enfrentamento antirracista. Hoje teremos o Baba Lincoln Jesus. Lincoln Jesus, ele é babalorixá, professor, doutor em educação, pela Universidade Federal da Paraíba, professor da Unilab, especialista em Exu. O tema a ser abordado será Exu nas escolas, uma proposta educacional antirracista. Antes de passar a palavra ao Baba Lincoln, é importante enfatizar que Exu é a inscrição da pluriversalidade do mundo, segundo Rofino, 2019. Então, Exu na escola é uma forma transgressora de educação. Não se trata de um ensino religioso, mas sim de uma proposta educativa antirracista. Então, a palavra Baba Lincoln Jesus. Seja bem-vindo, Lincoln. Obrigado, muito obrigado. Obrigado pelo convite, inicialmente, né, do Instituto, na pessoa da Catarina, né? É sempre bom aqui estar com pessoas que querem, primeiro, se desestruturar. Então, esse é o papel de Exu na nossa vida, nos desestruturar para que depois a gente se reestruture com ginga, com mandinga, também com amorosidade, né? E aí, gostaria de pedir a bênção aos ancestrais de vocês também, pedir mojubá a Exu, pedir licença a Exu, dizer que o meu Exu pessoal, meu Exu Bara, que está presente no meu peito, nessa região, saúda a energia Exu de cada um aqui, né? Obrigado a todos, todas, todes, por estarem aqui nesse momento. E eu estou cumprindo aqui a missão de Exu, que foi o que ele determinou, né, no jogo de Búzios, que sempre que alguém fizesse um convite para uma fala, que eu nunca cessasse esse momento, ou nunca deixasse para trás, né? Como foi apresentado aqui realmente, né, eu estou em uma encruzilhada. Estou numa encruzilhada aqui no Ilhaxel Baoladegi, entre o Ilhaxel Baoladegi, que é o terreiro e escola Ilhaxel Baoladegi, a casa do rei que veio para multiplicar a riqueza, né? E a Unilab, que é uma universidade afro-brasileira, aqui tem um campus aqui no Ceará, e outro na Bahia, em São Francisco do Conde, onde nós estamos com alunos dos países lusófonos africanos, alunos quilombola, indígena, do maciço de Baturité e de várias outras localidades, né, do estado do Ceará. Então, é muito bom estar aqui, como eu disse, e acredito que o primeiro passo, né, para falar de Exu nas escolas é entender que essa metáfora ela é para transgredir, né, porque Exu nas escolas, engraçado, né? Como essa expressão Exu nas escolas vai desestruturar muita gente, encantar muitas pessoas e provocar a fúria, a ira, o ódio de muitas outras. Então, eu já escutei muita coisa por conta dessa metáfora, coisas boas e coisas bem difíceis, né?
consequência de intolerâncias e racismo. Então, o Exu nas escolas, ele nasce de um projeto de pesquisa que foi aprovado pela iniciação científica da universidade, que eu faço parte, a Unilab, em que eu estava estudando realmente os princípios filosóficos dinamizadores presentes nas manifestações culturais africanas e afro-brasileiras, mas interseccionando aí com os que estão presentes também dentro dos terreiros. E aí, nessa perspectiva, né, veio aí um grande ponto final, que foi, pelo menos naquele momento, né, a pandemia. A pandemia impediu que eu fosse pesquisar nas manifestações culturais que eu queria, então eu queria capoeira e afoxé, não tive a oportunidade porque eu tive que ficar trancado, como todos vocês em casa, né? E aí eu centrei todas as minhas forças e análises dentro do terreiro. Nesse cenário, começou a nascer, né, uma série de lives, uma série de bate-papos, conversas com vários babalorixás e alorixás, que também são pesquisadores, assim como eu, Oganza, Quedes, pessoas que não são iniciadas, mas que pesquisam educação antirracista, né? E aí surgiu a metáfora da encruzilhada. Então, por que a encruzilhada? Porque a encruzilhada é um local de possibilidades, né? Na perspectiva dos povos africanos e afro-brasileiros, a encruzilhada é morada de Exu. Então, eu disse, por que não apontar primeiro uma outra ciência, né? A necessidade de uma outra ciência com outros pilares que podem ser estabelecidos para sustentar essa ciência. Então, eu digo, é necessário que a gente pense um caminho de um projeto de sociedade que também nos inclua, que também incluam diversidades, né, como as africanas, afro-brasileiras e afro-indígenas, e ciganas, e de outros povos também, que estavam silenciados, e são silenciados no contexto escolar até hoje, né? Isso também parte da perspectiva do meu papel como babalorixá e pai, né? Eu sou pai de um homem hoje, com 22 anos, mas que não conseguiu terminar o ensino médio. Não conseguiu terminar o ensino médio e também não tem a perspectiva de retornar de jeito nenhum. Por quê? Meu filho biológico se iniciou no candomblé, quando tinha 13 anos de idade. Então, esse processo de iniciação, todo mundo sabe que quando a gente está dentro do terreiro, principalmente as crianças e jovens, e a iniciação acontece, né? Você está fortalecendo ali as identidades que vão brotar a partir do orixá, a partir dos encantados, a partir da perspectiva de fortalecimento desse processo, desse rito de passagem, então, o renascimento. E a mesma coisa aconteceu com o Gabriel, meu filho biológico. Ele começou a sofrer perseguição e racismo religioso dentro da escola e não conseguiu voltar até hoje. Então, eu disse, a escola realmente ela tem que passar por uma grande transformação, né? O mestrado e doutorado foi em Educação Popular e Movimentos Sociais, então, o diálogo ele foi estabelecido com Paulo Freire, né, durante todo esse processo, e aí eu disse, por que não chamar os referenciais da educação popular, Paulo Freire, né, que é um deles, para dialogar com o Exu, né? Já que Exu está com todos nós. E nós não sabemos, né? E é interessante dizer que esse processo, né, de amadurecimento dessa outra ciência que eu considero exuística, né, que eu denomino como exuística, ela nos ajuda a pensar uma base de descolonização do corpo e da mente. Principalmente por quê? Porque a ideia, na verdade, a metáfora da encruzilhada e da sala de aula como uma encruzilhada nos possibilita pensar que a educação
ela é pautada com uma base, né, de dominação da colonialidade mesmo, principalmente quando ela vai cercear a potencialização das inteligências múltiplas, né? Então, Exu, como sendo o dono do corpo, ele vai fazer o papel de transgressão, né? E nessa perspectiva de análise, eu também vou fazendo, né, a caminhada na metáfora de dizer que o professor ele pode ser Exu, ou seja, o professor ou a professora ele pode ser o libertador ou o potencializador de processos críticos e reflexivos a partir de uma educação não mais conteudista, mas uma educação contextualizada com a realidade do meio em que nós e as crianças e os jovens estão inseridos, que a gente pode, sim, começar a entender que esses estereótipos, ou seja, essa base estrutural que é o racismo, né, e seus pilares, como, por exemplo, né, o racismo institucional, o racismo religioso, o racismo epistêmico, eles vão ser muito bem calcados. Então, nessa perspectiva, quando eu falo educação transgressora, é realmente afirmando que Exu ele tem o papel de transformar, né, ou possibilitar a transformação desse corpo que antes estava acorrentado, como foram os nossos ancestrais, em um corpo livre e liberto, como ele era lá em África, ou nas Áfricas, né, nas diversas Áfricas, nos diversos países. Então, Exu ele é associado a todo o processo de demonização judaico-cristã. Só que para a gente, né, se você fosse até 2018, se você colocasse no Google significado, palavra Exu, ia aparecer demônio. Hoje, quando você coloca, né, em algumas plataformas aparece o significado correto, que significa esfera, né? Esfera. E aí eu queria contar um ITAM para vocês, né? Na verdade, não é um ITAM, é uma informação acerca do sincretismo, né? A primeira Bíblia que foi traduzida na região da Yorubalândia, na região da Nigéria, na Água Yorubá, ela foi traduzida associada, né? Associando a palavra Exu, né? a demônio, né? Por quê? Porque Exu é o orixá do corpo. E o corpo ele tinha que ser acorrentado. Os desejos eles tinham que ser acorrentados. Se Exu é o orixá dos desejos, naquela época a gente não podia desejar. Assim como hoje, né, dentro de alguns princípios, ou dos princípios, né, na perspectiva judaico-cristã, você não pode continuar desejando. Você não pode continuar sendo, promovendo a ruptura dos padrões, porque senão você vai para o universo do pecado. O universo e o mundo do pecado. E nessa ideia, quando a gente, né, afirma a perspectiva de transgressão de Exu, e o professor liberta o corpo das crianças, principalmente através de ações didático-metodológicas, né, em práticas em que os cosmosentidos e as cosmopercepções elas possam ser ampliadas, a gente compreende que essa conexão ela não vai ser cartesiana, de jeito nenhum, né? E aí, só para vocês terem ideia, né? Exu, no Brasil, ele é associado ao demônio, né? À demonização, à satanização. Exu, em Cuba, ele é associado ao menino Jesus, né? Por quê? Porque vem o Itã agora, a lenda, né? Quando o Olodumare, Deus Supremo, foi criar a humanidade, né? Foi mandar criar o planeta, ele criou alguém que ia ser responsável pela ordem. Então, ele desprendeu uma pequena esfera da sua energia do seu corpo. E essa esfera foi o primeiro Exu que foi criado. Quando o Olodumare viu, né, que ele não conseguia dar conta e Exu ia crescer, ia se tornar, né, bem maior que ele disse, você vai tomar conta de todas as energias da humanidade, de tudo que tem no planeta Terra. Por isso, todos nós temos a energia e a dinâmica de vida, de potencialização da energia vital
presente no nosso peito, o Exu Bara, né? Nosso Exu responsável pelo nosso corpo. Por isso nós desejamos. Então, quem é Exu? Exu é o gozo. Exu é aquela Coca-Cola de garrafa bem gelada no pingo do meio-dia. Exu é o sorvete, né? Depois que você come um peixinho bem salgado, Exu é isso. Exu é o dinheiro que a gente recebe no dia do pagamento, mesmo sabendo que 5 minutos depois a gente não tem mais dinheiro. Mas aquela, né, quando a gente pega tudo e olha na conta, está tudo azulzinho, positivo ali, né? Essa é a energia Exu. Exu é quando entra um Pix na sua conta que você não estava esperando. Então, isso é Exu, né? É um desejo, é a positividade. Só que o desejo, ele tem, nessa perspectiva da colonialidade, ser sempre contido, né? Então, tanto os colonizadores, né, quanto os doutrinadores da perspectiva, né, judaico-cristã, eles trataram de domar Exu. E nessa perspectiva, associando à demonização no cenário brasileiro, né? Então, tudo que era das religiões de matriz africana era associado ao mal, à ruindade, à maldade. Só que as pessoas esquecem que dentro do terreiro nós temos tecnologias ancestrais poderosíssimas que possibilitaram aos nossos ancestrais sobreviverem. E que hoje nós assumimos protagonismos. Né? Por exemplo, dentro da Unilab eu tenho uma sala de aula, uma componente curricular que foi a base dessa pesquisa, né, a partir dela, porque como a universidade, o currículo nosso do curso de pedagogia, ele é completamente afrocentrado, nós estamos falando de um curso inteiro com todas as componentes curriculares pautados em conhecimentos que partem de África, que partem dos terreiros, que partem do diálogo afro-brasileiro, afro-indígena, né, cigano, e aí nos ajudam a rever outras bases de realidades, né? Outras cosmovisões, né? Então, esse cenário, ele fez com que eu chegasse nessa componente, né? Ensino de ginga, capoeira, corporeidade e mandinga, que é a componente do meu concurso na Unilab. E aí, eu disse, eu tenho que produzir material para essa componente, porque quase você não vai encontrar um diálogo com aquele projeto de curso. Então, você vai dialogando com os pares, você vai produzindo com os estudantes vão fazendo mestrado a partir daqui. Né? Esse cenário me ajudou, na verdade, a passar por esse processo de descolonização, né? A esse processo de desconstrução. A ginga me ensinou a perceber que mesmo tendo uma quantidade, né, um volume de leitura, eu ainda precisava repensar as minhas metodologias, as minhas práticas pedagógicas. Eu disse, eu vou me transformar em Exu dentro da minha sala de aula. E para eu me transformar em Exu, eu tive que compreender que a nossa educação ela é pautada apenas em duas inteligências, né? A educação dentro das escolas, pelo menos aqui no estado do Ceará, que é a lógico-matemática e a perspectiva de trabalho com as linguagens e códigos, né? Ou seja, matemática e português, né? A linguística verbal. E aí, onde estão, qual o papel da escola como potencializadora das outras inteligências? Nessa perspectiva de andança, né, das epistemologias de terreiro e do Exu nas escolas, eu comecei a ver que todas essas inteligências elas eram trabalhadas de uma forma muito orgânica, que eu chamo de cosmobiointeração, né, dentro do terreiro. Porque aqui a criança vai aprender a dançar, a tocar, a cantar, a lidar com a terra, com os animais, com a inteligência emocional, porque ela vai compreender uma outra lógica hierárquica de vida, ela vai ter uma outra forma de entender que ela está conectada com o planeta,
que ela está conectada com o universo, que ela está conectada com o plano espiritual. Ou seja, com os planos espirituais, né? Então, os povos de terreiro, é sempre interessante, eu disse hoje, eu estou ministrando uma disciplina de religiões de matriz africana no Brasil, e eu disse, muita gente estranha, né? Os povos de terreiro não são religião, de jeito nenhum. Porque nós não atendemos ao princípio básico da religião, que é o religar, porque nós não estamos desligados. O meu corpo é o microcosmo do meu axé, e ele está interconectado com as energias que estão ao meu redor. Os orixás estão aqui, os encantados estão aqui. A representatividade deles e delas está ao meu redor. Quando eu durmo, eu estou acessando a minha memória cultural, a minha memória ancestral, né? Que eu chamo de memória cultural afro-ancestral. Então, isso, para a gente, na nossa perspectiva, é cosmobiointeração. Só que a escola ela não está preparada para isso. Ela não está preparada para compreender esse processo. Nessa análise, muito menos a escola está preparada para compreender a ancestralidade, né? E aí, todo mundo faz a associação da palavra ou da ideia de ancestralidade apenas em relação aos antepassados, né? Aqueles que já passaram, que já abriram a caminhada para a gente estar aqui hoje. E não é só isso. A ancestralidade tem, sim, muita história, e eu acho que a primeira caminhada é a que os nossos, né, parentes e os nossos ancestrais míticos fizeram, trazendo, construindo a sua história, construindo o seu legado, abrindo o caminho. Mas me forçando hoje a tentar compreender como é que eu vou olhar para trás, né? Quem conhece aqui a imagem do Sankofa, que é um símbolo adinkra, sabe muito bem o que eu estou falando, né? Você olha para trás para reescrever o seu presente, para reescrever a nossa caminhada. Por isso eu digo, isso nas escolas é uma análise de projeto de sociedade. Porque se você não analisa a sociedade em que você está inserido, se você não provoca o processo de ruptura, ou possibilita, pelo menos, uma outra caminhada das pessoas, o que você está fazendo aqui? E, principalmente, como é que você vai abrir a caminhada para aqueles que virão, olhando para as novas gerações. Só que a ancestralidade, ela é para além desses 3 pilares aí, dessa tríade. Ela é o quê? A compreensão de que nós acessamos os planos espirituais. Segundo a cosmologia Nago-Yorubá, nós vivemos no Aie, no plano físico. E, paralelo a esse plano físico, né, nós temos 9 planos espirituais. Nós temos 9 espaços sagrados, que são 9 afinidades energéticas que os encantados, os orixás, né, as energias vão se conectar. Então, como é que nós fazemos a compreensão dessas 9 realidades, né? E para reolhar a menção, Orum, salve a mãe que encaminha para os 9 planos espirituais, né? Então, Yansan é a responsável por isso, e os orixás, eles nos conectam, né? Todo mundo fala, por exemplo, na perspectiva da encarnação, e as pessoas entendem muito a encarnação segundo a a doutrina espírita. Só que a civilização Nago-Yorubá, ela já falava de ancestralidade há 10 mil anos atrás. Então, nós estamos falando de povos, pelo menos dessa região da África, Yorubá, né, que trata de 10.063 anos. Né? Então, quem foi que promoveu esse epistemicídio? Primeiro ponto, né, que é para a gente ficar com esses questionamentos. Segunda questão é, a sala de aula é uma encruzilhada, o professor se transforma em Exu. A didática que eu tenho que utilizar é uma didática que ela não pode ser mais de forma nenhuma cartesiana, porque o sentido dela é a liberação dos meus sentidos, e não mais o aprisionamento.
Então, o Exu é o dono da brincadeira. Como é que nós vamos brincar? Como é que nós vamos cantar, batucar, dançar, convidar o corpo, né, a acessar os outros sentidos? Essa é a perspectiva de ruptura do Exu nas escolas. Essa educação que está aí, ela é completamente bancária, passiva e adoecedora. Ela é uma educação de quê? Do desencantamento, né? E como é que o professor e a professora vai se transformar em Exu, que é o dono da palavra, né? O dono dos desejos, da brincadeira, e vai aí fazer uma educação do encantamento? Ah, pai Lincoln, como é que eu vou fazer isso? Esse é o grande desafio, né? Desenvolver práticas pedagógicas, né? Que elas dialoguem diretamente com esse acesso do passado, reescrevendo o presente e projetando o futuro. Então, eu tenho muita dificuldade, né, em todo semestre, em estar projetando com os alunos de ensino de Ginga, né, que é uma componente curricular do último semestre da pedagogia, interdisciplinaridade. Por quê? Porque nós não somos educados de forma nenhuma a compreender a realidade de um conteúdo ou da realidade de mundo de uma forma dialógica, mas também da realidade de mundo de uma forma interdisciplinar, de uma forma que dialogue com diversas perspectivas de análise. Aí vem a minha outra formação, né? Durante muito tempo na minha vida, eu fui professor de física. Uma das minhas graduações é física, né? Então, eu era professor de física, matemática, ciências, educação básica e ensino fundamental e médio, né? Na educação básica hoje, como a gente compreende. Então, me forçou aí a dizer, eu tenho que estudar filosofia. Apenas uma filosofia que ela parte de uma perspectiva de análise, você tem que me dizer, viu, Catarina, quantos minutos eu tenho, porque eu falo. Fique tranquilo. Pronto. Fique tranquilo. Pronto. Quais são esses princípios filosóficos que estão presentes dentro do terreiro, que eles vão basilar, por exemplo, a potencialização da vida? Então, essas filosofias, né, que também não deixam de ser, nesse processo de cosmobiointeração, dinâmica, né, social, espiritual, orgânica dentro do terreiro, ela nos possibilita a potencialização da vida. Como é que eu vou traduzir isso para a escola sem ser proselitista? Né? Aí o povo fica louco, porque eu digo assim, nós temos que assentar Exu no portão da escola. Ou seja, todos os conhecimentos desses povos aqui, ó, eles têm que entrar dentro da escola. Os povos indígenas, os povos ciganos, dos vaqueiros, das periferias, da galera da encruza mesmo, certo? Todos aqueles conhecimentos que foram e são subalternizados até hoje, em que nós estamos dizendo que o nosso protagonismo ele está sendo potencializado e intensificado, como é que eles vão entrar dentro do currículo? Como é que eles vão entrar dentro da sala de aula? O carro-chefe do que eu utilizo na minha prática de ensino de ginga é a capoeira. Então, basicamente, eu trabalho, né, com a produção de práticas pedagógicas nessa componente, em que as estudantes e os estudantes vão dialogar entre capoeira, matemática, capoeira e ciências. Porque com o português, né, e com a história e com as artes, é sempre muito fácil o diálogo. É sempre muito fácil o diálogo. As ciências e a matemática já vai dar uma outra base para a gente estar pensando outras realidades. Então, é uma componente curricular extremamente complexa, porque ela vai fazendo com que os estudantes compreendam que esse conhecimento ele não está isolado como ele nos foi ensinado. Porque a escola ela não vai ensinar para a vida, né? Infelizmente, ela ensina
para atender um demarcador internacional, né? E aí nós trabalhamos com resultados. Com base nesse resultado, né, e o processo de transgressão, ele vem a ser muito bem pautado, porque nós temos que trabalhar com a BNCC. Então, como é que nós vamos hoje apontar todos esses elementos? É aí onde vem as tecnologias que nós temos dentro do terreiro. Como é que nós vamos inserir todo esse processo, por exemplo, dentro da sala de aula e dentro da BNCC. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar ciclo da água, né? Ciclo da água em uma turma de ensino fundamental, quem é que eu posso trazer? Qual o conhecimento que eu posso acessar de dentro do terreiro que pode dar base? Porque eu estou falando agora, né, não de uma forma proselitista, dentro da escola, mas compreendendo que eu estou acessando uma ancestralidade mítica, né? Como diz Kabengele Munanga. Nós temos que acessar as nossas ancestralidades míticas. Então, por exemplo, de dentro do terreiro, o Oxum pode nos ajudar a compreender o ciclo da água. Quem é Oxum? De onde parte essa rainha que foi e é uma ancestral mítica nossa? Não é uma ancestral sanguínea, mas é uma ancestralidade mítica. Eu não estou sendo proselitista. Eu estou ensinando o ciclo da água, dizendo a localidade que Oxum vem na África, dizendo como é que era o comportamento geográfico daquela região, como é que e ela foi trazida para o Brasil, em que contexto ela potencializa a energia das mulheres, em que contexto ela potencializa uma vida em que a compreensão da realidade de uma forma em que a natureza possa ser contemplada. O meu corpo é feito de água, né? A grande maioria a grande maior parte é água. Como é que eu posso estar trabalhando todos os conteúdos interligados, fertilidade, né? A fecundação, o aparelho reprodutor feminino. Então, toda essa história, olha, eu só dei um exemplo. Um exemplo, né? Então, tanto que agora, no mês que vem, vai sair o livro, né, Exu nas Escolas, e aí, o segundo capítulo, ele tem uma bagagem bem mais filosófica desses princípios. O terceiro capítulo, eu aponto esses referenciais didáticos metodológicos, mas não falo de práticas pedagógicas. Por quê? Em outro momento, né, que foi esse ano que passou agora, desculpa, que nós estamos, eu estou executando as práticas a partir da formação de professores, né? A partir de um projeto de extensão chamado Pedagogias. E agora com os alunos do PIBID, que é o programa de iniciação à docência na Unilab que eu coordeno. Então, Exu nas escolas, ele vem a ser o potencializador de uma educação antirracista. Porque a educação antirracista e esses conhecimentos, né, os nossos conhecimentos do terreiro, as nossas epistemologias, que foram, né, e são responsáveis pela promoção da vida de qualquer pessoa que bater na porta do terreiro e entrar, ela tem que estar dentro da escola. Dessa forma, as nossas crianças, elas não vão mais ficar silenciadas, de jeito nenhum. Elas vão, sim, aprender a dialogar e a enfrentar as realidades como elas enfrentam aqui. Elas enfrentam aqui. Os terreiros, eles se tornam ilhas de África, né? Cada terreiro é uma ilha de África. Mas a sala de aula também pode ser uma encruzilhada de possibilidades. Não sei quanto tempo eu falei, se eu falei 40 minutos, mas é mais ou menos isso para a gente começar, né, a um bate-papo bem bacana aí. Já tem 40 minutos de fala, Bala. Então, a gente Pronto. pode abrir, né, para discussão, perguntas, questionamentos. Então, quem quiser perguntar, pode abrir o microfone, ou então pode perguntar através do chat. Deixa eu ver se eu acho o chat aqui. Pronto.
Enquanto isso, Baba, eu gostaria de parabenizar, né, a fala, Obrigado. né, que são possibilidades, né, de questionamentos, a disponibilidade também, né, e por ter aceito o convite. Eu tava dando aula agora à tarde, e aí eu estava falando, né, dos terreiros, né? Os terreiros, eles são espaços onde as pessoas chegam, mas por vários motivos, mas ficam os escolhidos, né? E as escolhidas, que têm uma afinidade com essa energia, com esse axé e com essa ancestralidade. Terreiros, né? E o candomblé são espaços, né? Que eu vou chamar de religião, mas religião de iniciação. Não é uma religião de conversão, né? É um processo que as pessoas não compreendem, que só fica quem tem que ficar. Religião é uma roupa. Cada um veste aquilo que cai bem. Cada um vai vestir aquilo que lhe deixa melhor, aquilo que lhe faz melhor, né? Lhe faz ser uma pessoa melhor. E aí eu estava explicando, por exemplo, do tempo, falando do tempo, né? O tempo, ele é um orixá, mas o tempo, ele também é um princípio filosófico, né? É um princípio civilizatório. O tempo que conta dentro do terreiro é o tempo de iniciação, não é o tempo de idade. Eu estava nesse final de semana em um ritual, né, em uma cerimônia de Xangô, na casa do meu babalorixá, e aí a última pessoa que ele iniciou foi uma criança de 6 anos, né? E atrás dessa criança de 6 anos, porque era fila pela ordem, né, de idade de iniciação, estava o meu filho de santo, que é o mais novo dentro do axé, que tem 49 anos de idade, né? Então, em uma outra perspectiva, ele passaria na frente de muita gente. Mas dentro do terreiro e da realidade de compreensão do nosso conhecimento, que é um conhecimento que ele é perpassado pelo corpo, né? Por esse microcosmo de axé, ela é mais velha do que ele. E as pessoas estavam perguntando, né, os meus alunos, professor, mas essa criança foi iniciada com 6 anos? Eu disse, não, foi com 5. Aí eu perguntei, você foi batizada com quantos anos? Você lembra? Ela com 2 dias de nascida. Aí eu disse, por que você foi batizada com 2 dias? Ah, porque minha mãe quis. Pois é, esse questionamento você está me levantando porque é uma religião de matriz africana, né? É uma religião que ela, com 5 anos, sabendo que toda a família é iniciada, ela também ia, né, e se iniciou. Mas, nesse momento em que ela raspou a cabecinha para a iniciação, no momento em que ela renasceu, a escola não aceitou. A escola não aceita. A escola expulsa. O sistema não é amoroso para a compreensão do outro. Ele é amoroso para a compreensão da conveniência e do padrão. Então, assim como o meu filho, né, as crianças de terreiro, quando elas chegam dentro da escola, elas silenciam. Ou elas dizem que estão com câncer, ou elas param de estudar. Entendeu? Qual a importância de Exu nas escolas? Exu nas escolas é importante porque nos possibilita compreender outras existências, desconstruir o racismo, né? Promover uma educação antirracista, potencializar a vida, fazer pontes entre o passado com o presente, projetando um outro futuro. Nós temos um grande mal planetário que se chama racismo. E o racismo hoje, né, nós compreendemos através de várias análises que ele é estrutural e ele está presente em todas as camadas em que nós vamos, né, perpassando da nossa sociedade. Então, esse racismo estrutural, ele não precisa só de Exu nas escolas, ele precisa de uma grande onda de reposicionamento cognitivo. E esse reposicionamento cognitivo,
ele tem sido, né, intensificado, tanto no Brasil, por muita gente, como nos Estados Unidos e na própria África. Quando você, no meu caso, né, que sou professor de vários estudantes africanos, escuta falar que eles sempre estudaram a história da Europa, a geografia da Europa, e eles vêm para o Brasil, principalmente os de Guiné-Bissau, e eles vêm para o Brasil e eles aprendem a história de Guiné-Bissau aqui na Unilab, a gente compreende como a colonialidade ela ainda né, muito bem intensificada pelos grandes aparelhos de controle, como, por exemplo, o agronegócio, como, por exemplo, os grandes conglomerados internacionais, como, por exemplo, o próprio patriarcado, as estruturas do capitalismo. Então, Exu nas escolas é um processo crítico e reflexivo, é um processo dialógico, em que realmente a ciência ela tem que ser relida, né? Ela tem que ser relida. Só que é uma pesquisa inicial. É uma pesquisa inicial. Agora é que está saindo o primeiro livro, agora é que está saindo os primeiros artigos, agora é que está saindo. Por exemplo, eu vi que eu precisava aprofundar com mais bases, né, filosóficas. A minha pesquisa, ela pulou, né, de Exu nas escolas, do referencial didático metodológico, para as práticas pedagógicas e das práticas pedagógicas para discutir agora paradigma. Então, hoje eu quero discutir, né, nessa perspectiva, um paradigma que compreenda também o universo, não descartando todos os outros, mas compreendendo também o universo que nos ajude a perceber a ancestralidade. Como é que está essa conexão, né, do material com o espiritual? Como é compreendido pela escola? Como é compreendido a reeducação da sociedade em uma perspectiva antirracista, mas também ambiental? Porque, afinal de contas, eu estou falando de uma religião, ou de contextos religiosos dos povos de terreiro, dos diversos povos, que vão ter um outro trato e uma outra forma de ver, sentir e vivenciar a relação com a natureza. Está entendendo? Então, não é um projeto isolado, é um projeto audacioso. O pessoal ri, sorri, manga de mim, que eu digo, olha, a gente está promovendo aqui um projeto, a estruturação de um projeto de sociedade para os próximos 500 anos. A gente tem que rever a sociedade. Como é que vão vir as próximas gerações? Né? Como é que nós vamos pensar o caminho para as próximas gerações? É isso? Alguém gostaria de fazer algum questionamento? André está parabenizando pelo tema e a forma pedagógica. Ele é formado em pedagogia pela Universidade, né, de Petrolina, e acredita que o preconceito deve ser combatido em todas as suas formas e instâncias. Então, o simples fato da presença masculina em sala de aula infantil já sofre preconceito. E aí ele coloca, imagine falar sobre religiões em uma sociedade polarizada. Necessitamos nos abrir ao conhecimento para desconstruir pensamentos e atitudes tóxicas. Mais uma vez, parabéns. Obrigado. Né? Obrigado, André. Eu estava em reunião com os estudantes do PIBID, né? Essa semana. E aí, eu assumi o PIBID porque a minha colega, né, que coordena agora a vice-coordenadora, ela foi para um cargo na universidade e eu já acompanhava a distância, né, como vice-coordenador, mas tive que me tornar mais, né, agora assumir, né, de uma forma efetiva. E aí eu notei uma quebra, né, no andamento das dinâmicas. Essa quebra, eu fiquei desconfiado. Será que é racismo? Será que é incompreensão? Será que sou eu que não estou fazendo o diálogo correto? Será que são os estudantes que não vão com a minha cara? E aí, depois de muito refletir com
meu povo aqui, né? Eu disse, sabe uma coisa, eu vou conversar com esse povo. Eu conversar. Eu comecei a conversar, deixar as pessoas à vontade, elas falarem, eu me recoloquei dentro do programa, e aí uma estudante, ela chegou e disse assim, professor, eu queria desabafar aqui na reunião. Eu disse, fale, querida, você tem total liberdade de falar o que você quiser. Ela disse, professor, você sabe que eu sou evangélica, né? Eu disse, sei. Eu não quero levar Exu para as escolas. Aí eu peguei e disse, realmente, mas qual a sua abordagem? Porque agora a nossa temática vai ser religiosidades, né? Qual a abordagem que você está tendo? Qual a abordagem que você vai ter na sua prática? Né? Porque a gente estava construindo um instrumental de avaliação de sondagem das diversas religiosidades existentes dentro da sala de aula. Não, professor, eu pensei primeiro em fazer o reposicionamento de África como um continente, que é muito rico, e antes a gente pensava que era um país só pobre, né? Que tinha fome, miséria e doença. E aí, dentro desse contexto, eu pensei em trabalhar as diversas religiões e evidenciar qual dessas religiões sofre, né, a intolerância e qual dessas, né, sofre um processo de racismo mesmo, racismo religioso. Aí eu disse, meu amor, o que você está fazendo, você já está levando Exu para as escolas. Você já está fazendo, já está levando Exu para as escolas. Porque a partir do momento em que você compreende que a religião que vai, né, as religiões que vão sofrer todo o processo de intolerância e racismo, as que vão ser apedrejadas, as que vão ter suas casas queimadas, as que as crianças vão ser expulsas da escola, são os terreiros, são as religiões de matriz africana, não é a igreja, não é o centro espírita, não é a igreja evangélica, não é o budismo, né? São as religiões de matrizes africanas, você já está levando isso para as escolas, porque você está provocando uma evidenciação, você está colocando em evidência a base racista presente nesse contexto religioso. E aí me ajudou, né, a perceber, isso foi essa semana, me ajudou a perceber o tamanho do desafio em relação aos diálogos, né, que eles têm que ser desenvolvidos. Por isso eu entendo a caminhada que Exu disse, não deixe de ir para os espaços. Vá para os espaços, estimule, dialogue, converse. Como diz o povo, bote a cara no sol, né? É isso aí. Oi, Lincoln. Oi, Luciana. Oi, Luciana. Muito obrigada pelas palavras, gostei muito de te ouvir. Você poderia falar um pouco mais sobre essa ginga interdisciplinar entre a capoeira, a matemática, linguagens, como que você trabalha isso? Obrigada. Na verdade, Luciana, foi meio que traumático para mim essa perspectiva de trabalho remoto, sabe? Porque o ensino de ginga, né, é uma descolonização do corpo, né? Do corpo e da mente. Então, você vê, por exemplo, as alunas da pedagogia, elas começando sem querer, não são capoeiristas, né? Mas dentro do currículo da pedagogia, nós temos 3 disciplinas, 3 componentes que vão dialogar com a capoeira, fundamentos teóricos e práticos da capoeira e do samba, fundamentos teóricos e práticos da capoeira e do samba, capoeira e manifestações culturais africanas e afro-brasileiras, e essa ensino de ginga. Então, são 3 professores diferentes que vão dialogar. A que eu ministro, ela é mais voltada para a prática, porque era para ser uma disciplina de recreação. Só para você ter ideia, era para ser só recreação.
Aí eu disse, a capoeira está na grande maioria das escolas. Se não tiver na escola, está dentro da comunidade, né? Então, os alunos já vão ter visto capoeira, eles já vão ter alguns medo da capoeira, alguns vão querer jogar capoeira, vão querer brincar, dançar, né? Conhecem o teatro social. E eu disse, a capoeira ela tem que entrar dentro do currículo, porque ela é subalternizada dentro da escola também, né? É como se fosse assim, a professora chega e ela entrega os alunos para o professor de educação física, a professora de educação física, e aí ela tem aquele momento de folga. Mas a capoeira, ela pode entrar dentro do currículo, né? E aí eu vou dialogando com essa perspectiva, por exemplo, na matemática, a partir dos próprios movimentos, né? Dos próprios movimentos. Tem um método que ele nos ajuda muito a pensar, e eu gosto de expô-lo todo semestre para as estudantes. Estou procurando aqui a Luciana, que ela sumiu aqui da minha tela. Para expô-lo para os estudantes, que é o método Brincadeira de Angola. Então, o método Brincadeira de Angola nos ajuda a começar a ver como é que eu poderia ou posso levar. Como é que, por exemplo, eu posso, né, trabalhar a musicalidade? Como é que eu posso trabalhar o corpo? Os movimentos que são associados aos animais. As brincadeiras cooperativas em que dá para a gente trabalhar a matemática. A construção do instrumento, por exemplo. As estudantes, né, que estão na prática de sala de aula, elas trabalharam muito na pandemia com construção de instrumentos, né? Então, dentro da construção de instrumentos, o que dá para ser trabalhado com matemáticas? No YouTube é só o que tem. Vídeo de construção de pandeiro, de cachixi, de tamborzinho, né? De berimbau com lata, birim-lata, que eles chamam, né? Então, tem muito material que dá para ser trabalhado. E também as músicas, né? Em que eles fazem as músicas, contando a história, eles fazem a música somando, eles fazem a música multiplicando, dividindo, construindo, utilizando a criatividade. Eles fazem as músicas com os animais. E aí, quando a gente estava no presencial, era fantástico. Era fantástico, porque ali era a execução. Então, os alunos todos, eu dizia, hoje é aula, a turma que vai apresentar são os professores e todos vocês são os alunos. Então, era o semestre todo de diversão, porque a gente brincava a aula inteira, refletia, criticava de forma produtiva as práticas dos colegas, né? Através de críticas construtivas, e apontava caminhos metodológicos de como melhorar ou traçar outros, né? Foi dessa forma que eu percebi, ninguém pode chegar trabalhando candomblé ou umbanda na sala de aula de cara. O professor vai receber um processo nas costas. Ele tem que entender que ele vai trabalhar isso evidenciando como a minha aluna fez, evidenciando quem é que sofre o racismo. Por quê? Tá entendendo? A partir daí, sim, é que você vai começar o diálogo e uma ação antirracista, porque é um processo, né? É um processo. Você está lutando aí contra 500 e poucos anos, né? 500 e poucos anos. Você está lutando aí contra 2021 anos. Imagine se o nosso calendário fosse que nem o da civilização Nagoya-Yorubá, por exemplo, os povos Nagoya-Yorubá, 10.063 anos. O que não foi perdido, o que não foi destruído, né? E aí dá para a gente tentar perceber que tem muita coisa quando a gente se transforma em Exu que pode ser criado, sabe? Tem muita coisa que a gente pode começar a potencializar de desenvolvimento cognitivo das nossas crianças. Claro, professor, eu vou fazer uma aula dessa todo dia? Não tem como fazer desse jeito, né? Até porque hoje, pelo menos na região aqui
que a gente trabalha, né, com as escolas, os planejamentos eles já vêm montados e estruturados de como tem que ser. Então, você tem que inserir dentro daquele planejamento ali uma prática transgressora, sabe? Você tem que inserir ali dentro. Se não for, você não consegue trabalhar. Você tem que dialogar com a realidade existente hoje. E essa realidade, ela é ditada, né, pelo agronegócio, pela agroindústria, pelo capital mesmo. Só para vocês terem ideia. Por exemplo, agora nós estamos em retorno, não sei como é que vocês estão aí espalhados pelos estados de vocês, mas nós estamos em retorno parcial, né? Então, as escolas começaram a voltar. Lá no PIBID, né, que é uma escola da escola em Acarape, que é um município a 50 quilômetros onde fica a Unilab, daqui da minha casa, as turmas foram divididas meio a meio. Então, a metade da turma vem segunda e quarta, a outra metade é terça e quinta, certo? Então, nesses dias em que eles estão, as crianças só têm aula de português e matemática. Né? Português e matemática. Na sexta-feira, fica artes, geografia, história e todas as outras, né, disciplinas da escola. Aí, quando a supervisora do PIBID me disse, eu disse, gente, é o seguinte, nós não temos como intensificar essa ação que não seja de uma forma interdisciplinar para dar essa base para essas crianças. Por quê? Tem que ser português e matemática, porque tem que atender às necessidades dos indicadores, né? Das provinhas, né? E aí, eu disse, nós vamos trabalhar aqui, de forma interdisciplinar. O grande reforço é para um sistema de alienação. A escola ela ainda está pautada no acorrentamento dos corpos e mentes, né? E ela está estruturada muito bem nisso. E aí eu gosto muito quando Libânio ele diz, uma coisa é a escola do pobre, né? Outra coisa é a escola do rico. A escola do pobre é a escola do acolhimento social. A escola do rico é a escola da tecnologia, né? Então, a escola tecnológica ela vai propiciar ao estudante um acesso maior ao conhecimento. Enquanto a escola do pobre é uma escola de acolhimento social, que a gente sabe que as crianças estão ali, basicamente, pela alimentação e pelo Bolsa Família. Então, nós não podemos ser ingênuos, né? Que esse processo é um processo que ele ainda é muito distante. Eu estou exercendo uma prática pedagógica decolonial. Que decolonial, minha irmã? Tem que ser contracolonial, tem que provocar uma ruptura, uma transgressão com esse sistema mesmo, né? Só que é tudo muito bem alicerçado. Então, aí você fica pensando, onde é que você vai provocar ruptura nesse entrincheiramento curricular? Né? Onde é que você vai provocar ruptura nesse entrincheiramento que é muito bem alicerçado? Quem é capaz de fazer isso? Exu. Só em você falar, o povo já se treme todinho. Exu. Então, nessa ideia, a gente fica pensando, como nós vamos intensificar tudo isso, né? Como nós vamos potencializar práticas transgressoras? E aí, foi eu passei muito tempo me questionando como trabalhar práticas pedagógicas, como trabalhar isso na prática pedagógica, como trabalhar isso dentro da realidade da escola. A capoeira, ela é um caminho, ela é o carro-chefe de entrada, né? Por exemplo, do Exu nas escolas. Ela é o carro-chefe de entrada de qualquer outra manifestação cultural africana, afro-indígena, né? Ou de qualquer outros povos que existam dentro das comunidades. Ela né? Ou essas manifestações, elas têm que estar dentro do currículo, porque elas vão dialogar com esse processo, né? E tem um princípio filosófico que eu gosto muito, que é o que vai potencializar a renovação da nossa energia vital, né?
que é a alacridade. A alacridade é a ligação do físico com o espiritual através do movimento e através da manifestação, seja ela cultural ou religiosa. Imagine aqui, você está numa roda de samba. Você samba, 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 né? Ou você está no maracatu, ou você está no afoxé, dançando. Aquela energia, ela lhe renova. Você sabe o que é aquele estado? É o estado de alacridade. Aí eu estou me divertindo, sim. Você se conectou com outros sentidos que você não sabia, que você não acessava. A gente dentro do terreiro faz isso no momento do xirê, no momento da incorporação, né? No momento em que a gente diz, eu vou virar de orixá, vou virar de pombagira, vou virar de santo, vou virar, né? Vou incorporar na possessão. Aquele momento é o momento da alacridade também, né? É um momento de conexão. E a gente utiliza muito na capoeira a alacridade no sentido de dizer que os dois capoeiristas, quando eles estão jogando, eles são um só. Quando eles estão jogando, é uma sincronicidade quase que perfeita. Eles são um só. Por quê? Porque a atmosfera ali mina a axé da terra, né, para os nossos corpos. É muita coisa, gente. Tem um monte de coisinha aqui. Deixa eu ver o que eu estou escrevendo. Baba, vamos ter que finalizar, que já chegou o horário e temos uma outra atividade. Então, gostaria de agradecer mais uma vez, em nome do Instituto Langage, de Érica Parlato e Sérgio Oliveira. Tem alguns agradecimentos no chat. Luciana Magre agradeceu a oportunidade incrível de ouvir essa aula. Luana, ela traz uma reflexão sobre o desafio, né, que é trabalhar esse corpo em sala de aula através da ginga, e mais agradecimentos. E avisar também, né, Catarina, que vai ficar depois disponível no YouTube, né? Estão perguntando ali, então. Gente, eu vou colocar aqui para vocês, quem quiser acompanhar as coisas que eu faço, meu Instagram e também o meu site, né? No meu site tem a atualização de muitos materiais que eu venho produzindo, porque eu tive que produzir esses materiais para trabalhar com essas componentes curriculares, nessas disciplinas da Unilab. Então, a grande maior parte dos professores teve que produzir os seus materiais para as disciplinas, escrever seus livros, escrever seus artigos, porque, como eu disse, é uma grande encruzilhada. Então, é uma encruzilhada de possibilidades. Eu gostaria de agradecer, né, esse momento, dizer que isso é só a pontinha de todo esse processo. Parabenizar a iniciativa, dizer sim, por isso tudo Exu nas escolas. Tá bom? Obrigado. E fica aberto, Baba Lincoln, né, um convite para um próximo encontro. Só agendar. Muito obrigado. Obrigada, até breve.